entender que é um pensamento também, é uma maneira de olhar, de estar na vida, de entender-se parte, de se colocar dentro desse ecossistema, né? Não, é entender-se já parte dessa natureza, que a todo momento eu estou conectada. É claro que é muito melhor tomar um banho de cachoeira, mas eu posso ter minhas práticas e meus dispositivos e minhas ecológicas próximo a mim, né? Então, se a gente for pensar ipsis literis, permacultura é a cultura da permanência. É a cultura de entender-se como parte desse sistema que já muito aconteceu, muito vai acontecer, e somos aqui canais de passagem, contribuindo, coelaborando nesse grande universo e de milhares de espécies, né? É um pouco também a parte mais prática de tudo que a gente estudou agora nos comecinhos dos encontros, porque é, sobretudo, uma ética, uma ecologia e um método de design, de operação. Então, a ética é tudo que a gente veio pensando aqui, literalmente a ética do Spinoza, depois os conceitos de Deleuze e Guattari, depois Donna Haraway e outros, né, que passaram aqui pela gente, mas é um pouco agora, né, como se esses pensamentos em cada canto do universo ressoassem e fizessem a gente se questionar quem a gente é e o que a gente está vivendo, e principalmente como a gente está vivendo hoje, como que a gente está operando economicamente, politicamente, socialmente, como a gente está se organizando, e como que, fazendo parte desse sistema, se entendendo assim, a gente já é um agente colaborativo, e quais são os modos que a gente pode manejar isso. Então, outro jeito da gente pensar também é um design social regenerativo. A gente pensar literalmente nesses sistemas, por isso que a gente falou também de cartografia, de método cartográfico, de mapas, de latitude, longitude, de intensidades, de estruturas invisíveis, porque tudo isso entra nesse olhar, nessa prática, nessa maneira de operar, que inclui a observação, um certo estudo, inclui um planejamento e envolve uma criação de um sistema, ou criação no sentido de uma linha, né, de ação, uma criação em cima do que já vem acontecendo ali. E é um jeito também da gente pensar na manutenção de comunidades sustentáveis, principalmente voltando a gente está falando em eras catastróficas, né? Porque do encontro passado a gente falou bastante disso, de como viver com certa alegria, terror e espírito coletivo. A permacultura é o princípio da coletividade, das potencializações mútuas, de que um sistema energético influencia o outro. Outra maneira da gente pensar também são em tecnologias de inovações sociais, que incluem, inclusive, biotecnologias de preservação, captação e manutenção de fluxos energéticos de água, de luz, de alimento, eu ia falar sobrevida, mas é de vida humana, enfim, todos os tipos de energia. Dentro desse princípio, a gente só é capaz mesmo lembrando, né, que a gente falou do cuidar de si, das principais éticas, porque só um humano que consegue se parar um pouco é capaz de observar antes de sair interagindo, antes de já ter razão, antes da gente consultar o Google, antes da gente consultar nossas planilhas e chegar no lugar já olhando, né, que é essa eficiência que a certa revolução industrial nos convoca. Um pouco parar um pouco essa engrenagem, parar um pouco as máquinas e poder interagir, entrar, se fazer um entreato, né, daquela história quando a gente diz que a gente começa pelo meio, então já está lá, esse sistema já começou. Se eu chego numa montanha, se eu chego numa casinha, se eu chego na minha pia, né, qualquer lugar que eu pretendo instaurar esse olhar e criar esse ciclo de abundância, eu vou observar o que já está acontecendo ali. Tem formiga? Isso indica caminhos, indica polissacaricídios,
indica plantas ao redor, indica que tem um formigueiro, indica que tem fluxo de água. Então, eu observando esses elementos, eu começo a fazer esse mapa mental, muitas vezes, inclusive, real, literal, do que vem acontecendo para eu ter uma clareza da onde que mínimas interferências que aquilo ganha mais força, ou de que se eu tiro uma coisa que está atrapalhando, aquilo volta a ganhar força. Uma nascente, por exemplo, que se encontra num lugar e está seca, né? Como que eu consigo, com pequeninas raízes filtrantes, com um plantio, um elemento, começa aos poucos ir produzindo uma barragem e vai proporcionando ali que a quantidade de água comece a se acumular e regenerar esse sistema, entre aspas, naturalmente, numa harmonia, num certo fluxo junto, né? Que também me desgasta menos. Não preciso cavar um poço. Posso chegar à conclusão de que eu preciso, mas não é necessariamente um projeto de engenharia pronta. Muito na ponta dos dedos e nessa delicadeza, nesse respeito com o lugar onde eu estou chegando, seja ele qual for. E praticar, né, esses diálogos invisíveis, desde que eu chego num lugar, e a gente comentou já também bastante, inclusive, de estruturas invisíveis. Eu vou plantar numa praça, mas ali tem moradores de rua. Esse é um elemento. Então, eu também encontro, não ignoro isso e planto e idealizo o mundo, né? Então, aqui vai ser a horta. Não, eu entendo que ali existe um sistema energético, como que eu reorganizo esse sistema para produzir mais, né? Saras, queria dizer alguma coisa? A gente pode pensar que os três grandes pilares é cuidar das pessoas, cuidar da terra e cuidar do excedente, no caso, dividir o excedente, uma partilha justa. Então, cuidar da terra são esses princípios regenerativos, quando a gente pensa em compostagem, quando a gente pensa em não contaminação dos solos, em máxima captação da água de chuva e não desperdício de recursos naturais, sistemas de agricultura regenerativa, sintrópicas, todas essas práticas ambientais, ecológicas, a gente pode considerar como casas de bioconstrução que têm menor impacto ambiental, né? São maneiras a gente cuidar. E isso inclui cuidar das pessoas, porque, de certa forma, uma terra cuidada, um orgânico cuidado, uma água cuidada, a gente cuida das pessoas. Mas envolve também, sim, um certo espírito comunitário.